Olá, como você está novamente? I'm here again to teach you one more class. Estou aqui para te dar mais uma aula. I hope you be very fine. Eu espero que você esteja muito bem. Are you ready for the class again? Você está preparado para mais uma aula? Then let's go. Então vamos lá. Hoje nós vamos aprender sobre culturas. Culture. Você sabe o que é cultura? Cultura são os costumes de um país. Aquilo que o país, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos a cultura de comer o que no almoço? O que você costuma comer na hora do almoço? Eu não sei você, mas aqui em casa não pode faltar arroz e feijão. Nós amamos arroz e feijão. E a maioria das casas dos brasileiros, o que não pode faltar na hora do almoço é arroz e feijão. Isso faz parte da nossa cultura, não é verdade? Então, cultura é aquilo que nós costumamos fazer sempre, tá bom? Eu vou ler uma historinha aí pra você. Agora eu vou ler o culture aí pra você, tá bom? In Japan, we can speak Japanese and we eat with chopsticks. Então, aqui no Brasil, quando nós somos pequenininhos, geralmente as pessoas usam colher para comer. Depois que crescem e ficam adultos, o que nós usamos para comer? Isso mesmo, nós usamos garfo e faca. Knives and forks. Já no Japão, eles têm outro costume. Eles comem de palitinho. Isso mesmo, eles comem de chopsticks. In Brazil, we can visit a lot of signs. Então, no Brasil, nós podemos visitar muitos pontos turísticos. In England, we can see and do a lot of things. Na Inglaterra, nós podemos ver e fazer muitas coisas. Can we see the Colosseum in England? Nós podemos ver o Coliseu na Inglaterra? No, we can't because the Colosseum is in Rome, Italy. Não, nós não podemos, porque o Coliseu está na onde? Na Roma, na Inglaterra. What can we do in England? O que nós podemos fazer na Inglaterra? We can go to London Eye and see all London from up above. Você lembra que eu falei em uma das aulas que nós podíamos ver lá na Inglaterra? Isso nós podemos ver a London Eye, que é como se fosse uma roda gigante, enorme, enorme, enorme. E a gente sobe nela e quando a gente está lá no alto, nós conseguimos ver. Quando a gente está lá no alto, a gente consegue ver a cidade de Londres inteira. Muito legal, né? Agora eu vou ler essa frase aí para você. A different language is a different vision of life. Uma língua diferente é um modo de ver a vida diferente. Quem escreveu isso foi Federico Fellini. Dialogue. Agora eu vou ler o dialogue que está lá na sua página 28. Então vamos lá. Can I help you? Sushi is my favorite food. Sushi, please. Sushi? Yes, I like sushi. My family is from Japan. Is sushi a Japanese food? Yes, it is. Then I want rice and beans. Why? Because my family is from Brazil. So I want Brazilian food. Então, o garçom chega e pergunta: Posso ajudar? Posso ajudar vocês? Aí a menininha fala: Sushi é a minha comida favorita, por favor. Aí o menininho fala: Sushi? Aí ela responde: Sim, eu gosto de sushi. Minha família é do Japão. Aí a menininha pergunta: Sushi é comida japonesa? Aí ela responde: Sim. Aí o menininho: Então eu quero arroz e feijão. Aí a outra menininha fala: Por quê? Aí ele responde: Porque a minha família é do Brasil. Então eu quero comida brasileira. E todos começam a dar risada. E você?
Qual é a sua comida favorita? Olha, que legal! Então, são tantas comidas diferentes e tantas comidas deliciosas que é até difícil falar que gosta só de uma, não é verdade? Mas eu amo arroz e feijão. Ai, eu acho muito bom. Amo arroz e feijão. E você? Que legal! Lá na sua página 29, tem algumas coisas que nós conseguimos aprender com os outros países. O que nós podemos aprender? Nós podemos aprender typical food and drink, comidas típicas e bebidas típicas. Sightseeing. Sightseeing são os pontos turísticos e as construções que tem só naquele país. Você não encontra em lugar nenhum, só naquele país. Behavior, que são os comportamentos, né? Costumes que só aquelas pessoas têm. Por exemplo, no Japão, as pessoas têm costume de se curvar para se cumprimentar. Aqui no Brasil, nós não fazemos isso, né? Então, é um comportamento. Língua de cada país fala uma língua diferente, não é verdade? Entertainment. As diversões. Cada país tem uma diversão diferente. Sports. E tem países que têm esportes diferentes. Esportes que você encontra só em um país e não encontra em outro. Legal, né? Agora aqui, Unscrabble and Match. Nesse Unscrabble and Match, você precisa descobrir que palavrinhas são essas e escrever elas do jeito correto. E depois que você escrever elas do jeito correto, você precisa ligar, tá bom? Essa daqui eu vou deixar você pensar um pouquinho. Mas como pode ser um pouco difícil, depois eu vou mandar as respostas lá na agenda, tá bom? Mas eu vou dar uma dica. Algumas palavrinhas você vai encontrar aqui. Tá bom? Mas eu vou mandar lá na agenda depois. Caso você não consiga, as respostas estarão lá na agenda. Aí é só pedir para a mamãe ou para o papai olhar na agenda, pegar as respostas e ajudar você aí, tá bom? Agora você vai olhar essas imagens, vai prestar bem atenção nas pessoas e vai tentar descobrir de onde elas são. E vai colocar a letrinha aí dentro. Então, por exemplo, a letra E. A letra E está fácil, né? Futebol, camisa amarela, é da onde? Isso mesmo, do Brasil. Aí você vai procurar o Brasil aí e vai colocar a letrinha dentro. Então, Brasil, letra E. Vamos ler o nome dos países comigo, ó. Brasil, Chile, Spain, Japan, the USA, France. Isso, então, Brasil, Chile, Espanha, Japão, os Estados Unidos e a França. Nesse daqui, eu acho legal você pedir ajuda da mamãe e do papai, tá bom? E agora, você vai olhar os nomes aqui, tá vendo? Ó, Carmen, Pierre, Juan, Michael. E vai colocar o nome do país que eles são, tá bom? Você vai só completar. Carmen is from. E coloca o nome do país dela aqui, ó. Carmen is from. Da onde que é Carmen? Carmen. Depois que você completar, descobrir o país dela. Então, por exemplo, Brasil. André. André, cadê o André? Aqui, ó, letra E, André. Então, André is from Brasil. Vai colocar aqui, ó, Brasil. Tá bom? Só isso. Vai colocar de onde eles são. E no de baixo, você vai procurar no dicionário como fala brasileiro. Então, por exemplo, ó, Carmen is from. Por exemplo, eu não sei eu não vou falar de onde ela é, mas vamos supor que ela seja da Espanha. Então, você vai colocar, ó, Carmen is from Spain. E depois vai procurar no dicionário como falar espanhol. Então, she's Spanish. Ela é espanhola. Se eu não me engano, lá no comecinho do livro tem a bandeira e tem
o país e a nacionalidade. Depois eu vou dar uma checadinha. Se tiver, eu mando a dica lá na agenda, tá bom? E agora, lesson da page 32, da página 22. Você vai olhar o monumento aí e você vai circular de que país esse monumento é, tá bom? No meu livro estão todas grifadas, mas só tem um que está correto, então você vai grifar só a correta no seu livro, tá bom? Esse eu também acho legal você pedir ajuda da mamãe e do papai, tá bom? Página 33. Agora eu vou ler outro diálogo para você, que também está na página 33. Can we see the Colosseum in England? No, we can't because the Colosseum is not in Rome. It's in Italy. What can you do in England? We can go to London Eye and see all London from up above. Lembra que eu já li esse diálogo? Então, a menina está perguntando se nós conseguimos ver o Coliseu lá na Inglaterra. Ela falou que não, porque o Coliseu está lá na Roma, na Itália. E ela pergunta o que nós conseguimos ver, então, lá na Inglaterra. E ela fala que ela pode ver o London Eye, que é aquela roda gigante lá enorme que só tem lá. Então, isso que diferencia também um país do outro. Você vai encontrar monumentos e construções que só tem naquele país, você não consegue ver em outro lugar. Por isso que as pessoas também gostam de viajar, para visitar esses lugares e conhecer essas coisas que você só conhece naquele país, não conhece em nenhum outro país. Por exemplo, aqui no Brasil, tem muitas pessoas que viajam para cá só para ir para o Rio de Janeiro conhecer aquela imagem de Jesus, bem grandona, sabe? O Cristo Redentor. Tem pessoas que vêm aqui só para ver ele, porque não tem nem outro país, só aqui. Legal, né? Então, essas são curiosidades que eu acho muito interessantes sobre os outros países. Let's learn. Can. Então, depois, se você quiser, eu vou recomendar para você um outro vídeo que eu ensino sobre o can. É de uma outra turma. Mas hoje nós só vamos ler e depois nós vamos aprender como que forma as palavrinhas com can, tá bom? Então, can é um verbo que significa poder, poder. Information question. Eu vou ler as information questions aí com você, tá? What can we do there? We can visit a lot of tourist places. Então, o que nós podemos fazer lá? Nós podemos visitar muitos lugares turísticos. No, yes and no questions. Can I? Yes, no. Então, quando a gente for fazer uma pergunta com can, a gente usa primeiro can e depois a pessoa. Can I? Can you? Can she? Can he? E para responder, a gente fala yes ou no. Você fala yes, I can. No, I can't. Tá bom? Mas hoje não é o foco da lição, tá bom? Então, por isso eu não vou explicar muito o can agora, porque não é o foco da lição. Depois, nós vamos ter uma aulinha só para aprender como que faz as frases com can e com can't, tá bom? Agora, essa daqui, give true answers. Você vai escrever em português mesmo, tá bom? Eu vou ler as perguntas e você vai escrever as respostas em português mesmo. Eu vou ler e vou traduzir. What can you visit in Brazil? Eu dei uma dica, hein? Então, tá perguntando aí, ó. O que você pode visitar no Brasil? What can we eat as typical food? O que nós podemos comer como comida típica? What sports can we do? Que esportes nós podemos fazer? Tem algumas coisas aí que dá para você responder em inglês, porque tem na própria lição. Se você quiser, procura nos quadrinhos, escuta o vídeo de novo e você pode escrever em inglês. Mas, se você achar que está muito difícil, tudo bem, eu vou entender. Aí você pode escrever em português, tá bom? Aí na página 34, aí tem umas frases para você organizar. Essa daqui eu acho melhor nós fazermos juntos, tá bom? Então, eu vou falando como as frases vão ficar. Se você achar que tá rápido, você vai pausar o vídeo e vai escrevendo, tá bom?
Então, eu vou falar número 1. A primeira fica assim, ó. Can we see the Colosseum in Rome? A B. Can people dance tango in Argentina? C. British people can't get late. D. Can Japanese people eat rice for breakfast? Answer the questions. Aqui você vai responder yes, we can, ou no, we can't, tá bom? Eu vou ler a pergunta e a tradução. Tá lá na página 34. Can we say thank you after you're welcome? Nós podemos dizer obrigado depois de nada? B. Can you enter a Japanese house with your shoes on? Você pode entrar na casa de um japonês com o seu sapato? C. Can we travel to different countries with a passport? Nós podemos viajar para países diferentes com o passaporte? Agora eu vou ler a Cool Tips. Visa is the permission to get to some countries. O visto é a permissão para ir para alguns países. Tá lá na página 34, tá? Lesson page 35. Lição da página 35. Aqui você precisa fazer o quê? Colocar o textinho em ordem. Agora, eu vou ler esse texto na ordem certa. E você vai marcando. E você precisa organizar o texto, tá bom? Então, a primeira parte que eu vou ler, você vai colocar número 1. A segunda parte, número 2, assim por diante. Eu acho que esse daqui você vai precisar ir pausando o vídeo, tá bom? Até que você consiga colocar em ordem o texto todo, tá bom? Posso começar? Então, abre o seu livro aí na page 35, na página 35. Then, let's go! Let's go! Let's start our project. Now that we know what country to talk about, we can think of the project. The next things to think about is what question we need to ask. The first question can be, where is it? That's easy. It's in Europe. Sorry. Desculpa, a bateria do meu celular está acabando. Eu vou começar de novo, tá bom? Vamos lá. Let's start our project. Now that you know what country to talk about, we can think of the project. The next thing to think about is what question we need to ask. The first question can be, where is it? That's easy. It's in Europe. The second question can be, what can you do there? Quite simple. We can go sightseeing, eat typical food, practice popular sports, etc. Then
What place can we visit? We can visit the Tower Bridge, the Buckingham Palace, the Covent Garden, which is the street entertainment, Madame Tussauds, a museum that exhibits a wax model of famous people, among other attractions. The last question. What language do people speak there? It's English. Agora você precisa responder a pergunta. The project is about. O projeto é sobre. Isso mesmo, sobre a Inglaterra, sobre England. Agora eu vou ler uma curiosidade. Did you know? English people have breakfast at home, a sandwich for lunch, and go to restaurant at night. When it's 5 p.m., it's tea time. They get together with friends or family to drink tea. Ó, você sabia? As pessoas na Inglaterra tomam um café em casa, um sanduíche no almoço e vão para restaurantes à noite. Quando é 5 horas da tarde, é hora do chá. Eles se juntam aos amigos ou família para beber chá. Legal, né? Agora, o último exercício. Você vai lá na page 36, na página 36. Depois você vai lá no final do livro. Primeiro você vai lá no final do livro, no material de apoio. Você vai precisar do material de apoio para fazer o exercício da página 36. Quando você for lá no material de apoio, você vai lá na page 179, na página 179, e você vai precisar desses materiais que estão aí, ó. Você vai recortar eles e colar aqui na página 35. Então, na Itália. Aqui na Itália, você precisa colar o euro, que é a moeda da Itália, euro. Você vai colar Europa, Europe. E você vai colar o gândola, que faz parte da Italy, tá bom? E na Austrália, o que você vai fazer? Você vai colar o dólar australiano, que faz parte da Austrália, Australian Dollar. Você vai colar a Oceania. E você vai colar o kangaroo, porque o kangaroo, tem muito kangaroo na Austrália. Você sabia disso? É o país que tem mais canguru. Legal, né? Então, por hoje é só. Bye bye, see you. I hope you enjoy the class. Eu espero que você tenha gostado da aula. I miss you a lot. Eu sinto muita saudade de você. I hope God bless you and bless your day. Eu espero que Deus abençoe você e o seu dia. And don't worry, the disease is going to pass fast. Não se preocupe, essa doença vai passar logo. And God is protecting our houses. E Deus está protegendo a nossa casa. And God is also protecting our family and friends. E Deus também está protegendo nossos amigos e a nossa família. Then it's very important in this time we pray a lot for God help us. Então, nesse tempo, é muito importante que a gente ore para pedir ajuda para o Papai do Céu, né? Para Ele nos ajudar nesse momento. And I'm sure He's going to protect us. E eu tenho certeza que Ele está nos protegendo. Because God is a good God. Porque Deus é bom. Ele é um bom Deus. And He loves us a lot. E Ele nos ama muito. Não é verdade? Then, bye bye. See you next class. Tchau, tchau. Te vejo na próxima aula.